O vídeo de hoje é diferente, eu não vou falar sobre unhas, mas eu vou falar de um assunto muito legal. Algumas pessoas não gostam de ler, mas eu gosto muito. Eu tô gravando esse vídeo dia 20 de maio, eu não sei quando que eu vou botar ele no ar, mas no dia que eu botar, eu também não sei se eu terei lido outros livros. Mas de dezembro, do início de dezembro, do dia 1º de dezembro, assim, vamos contar o mês inteiro, de dezembro até hoje, eu vim mostrar todos os livros que eu li nesse período. Eu vou começar, eu vou tentar fazer por ordem, tá? Porque eu não lembro muito bem. Ah não, dá pra fazer por ordem sim. Vou começar pela saga Crepúsculo. São 4 livros, né? Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Eu li os 4 livros. Ai, tá balançando tudo. Eu li os 4 livros num período curto. Eu não tava trabalhando. Não, eu tava trabalhando sim. Foi de dezembro, acho que até o iniciozinho de janeiro eu comecei a ler. E quando eu terminei de ler, eu já tava com esses 50 tons de cinza, com os 3 livros da série. E eu queria ler muito 50 tons de cinza, que eu vi muitas críticas sobre ele. E eu li depois do Crepúsculo. O Crepúsculo, pra quem ainda não conhece, mas já deve saber o que é a história mais ou menos. São 3 personagens principais, o Edward, a Bella e o Jacob. O Edward é vampiro, o Jacob vai virar um lobisomem e a Bella é a namorada do vampiro que às vezes fica com o lobisomem. Mas tem toda a história assim, né? Todo o contexto todo. E é um romance. E eu sou muito melosa, então eu fiquei apaixonada. Eu já tentei ler a saga antes, só que quando eu tava no 2º livro, que é a Lua Nova, eu parei de ler, porque meu namorado tava viajando, e o 2º livro ela sofre pelo Edward ter ido embora. Então eu fiquei triste e eu parei de ler. Aí eu voltei a ler de novo em dezembro e terminei os 4 livros. Depois do Crepúsculo, eu comprei pra mim os 50 tons de cinza numa livraria na Saraiva e tava baratinho, então eu resolvi comprar. E eu fiquei curiosa também, né, porque como ele tinha recebido muitas críticas, eu fiquei com vontade de saber o porquê das críticas. Esse livro tem conteúdo adulto, então ele foi muito criticado, porque na época que ele lançou, quem muito estava lendo eram adolescentes, pré-adolescentes, que tinham seus 14, 15 anos, e ele foi criticado porque ele realmente tem um conteúdo assim meio pesado. Ele fala muito sobre coisas. Eu particularmente gostei do livro, não pelas safadezas que tem nele, mas por causa da história, porque por mais que tenha as coisas que são pesadas, tem um romance por trás, e a história desse romance, ela é basicamente uma mulher que encontra um cara que está acostumado a dominar uma relação, e ela se dispõe a às vezes ser dominada e às vezes não deixar que ele faça nada. Então eu gostei muito, e são 3 livros, os 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros e 50 tons de liberdade. Gostei muito desses livros. Esses livros eu li muito rápido. Eu li esse daqui, olha, o 1º e o 2º livro eu acho que eu li em uma semana, porque acho que eu tinha acabado de sair do trabalho, porque eu trabalhei de extra-natal, então eu só trabalhei 1 mês e meio, dezembro e janeiro. Então eu fiquei sem ter o que fazer e li em uma semana os 2 livros. O último eu demorei um pouquinho mais, mas eu também li. Outro livro que eu vim mostrar pra vocês é esse aqui, Uma Proposta Irrecusável. Também é romance. Esse livro aqui conta a história de uma menina que namorava um rapaz
e a mãe dela fez essa proposta irrecusável. Ela tem os motivos dela, e eu não posso contar o motivo porque faz parte da história do livro, e se eu contar perde a graça. E ele também é um romance, ela separa do menino por causa dessa proposta, e depois ela encontra ele, e a história fica nesse reencontro. Eu achei muito bom. De todos esses livros que eu mostrei, 3 são meus. Esse aqui é da minha cunhada, que ela emprestou pra minha mãe, que minha mãe tava de férias, ela queria ler um livro, então ela emprestou pra minha mãe. E os 4 do Crepúsculos não são meus, são da minha amiga Maria Vitória, e eles estão aqui em casa tem muito tempo. Só que eu tô deixando guardadinho, porque quando ela... é porque eu esqueço de devolver, ela esquece de pedir, mas tá guardadinho pra quando ela pedir e precisar mesmo, eu vou devolver. E o último que eu li, assim, que eu já terminei, foi esse daqui, que também é da minha cunhada, porque depois que eu li Uma Proposta Irrecusável, eu queria ler outro livro. Esse daqui se chama Nudez Mortal. Ele tem um negócio aqui muito legal, no O tem uma digital. Ele é um romance policial, então conta assassinatos. A personagem principal se chama Ivy Dallas. Ela é uma policial e ela dá de encontro com um assassinato. Eu vou explicar o que é o assassinato para vocês saberem o porquê do Nudez Mortal. É o assassinato de uma prostituta, então eles dizem que foi a profissão da prostituta que matou ela, né? Esse assassinato faz ela participar dessa investigação, desse homicídio, e ela, no meio dessa investigação, ela encontra com um suspeito de ter matado a menina, a prostituta, e ela acaba se envolvendo com ele mesmo não podendo. E aí a história gira, né, em torno dos assassinatos e desse romance, e ela é uma menina muito... ela é uma mulher muito fechada. Então ela tá aprendendo ainda, né, a lidar com essa situação de gostar de um cara que ela não pode gostar. E é muito bom esse livro. Quando eu terminei de ler, eu fiquei, poxa, que pena que acabou. E eu descobri que da série da escritora, que eu esqueci o nome, que é Nora Roberts, aqui, são mais de 20 livros. Então eu baixei os livros e botei no iPod. Eu odeio ler livro por computador ou por iPod, porque é muito ruim. Mas eu não tenho condições também de comprar 20 livros. Então eu tô lendo e eu já tô no 3º livro. Eu li esse livro aqui, acho que em uma semana e pouquinho. Por mais que ele fosse mais fininho, eu fui lendo de pouquinho em pouquinho. Eu botei ele pra dormir só na hora de... eu botei ele pra ler só na hora de dormir. E depois eu fui ler o 2º livro. Eu li o 2º livro acho que em 4 dias ou 3 dias. E lia também só de noite. Eu botava o computador e lia pelo computador porque as letras eram maiores. Esse de agora, que é a Eternidade Mortal, se eu não me engano, se não estiver errado, eu vou botar o nome do 3º livro aqui embaixo. Eu dei uma parada. Eu fiquei tão focada com as coisas do blog que eu não voltei a ler. Então eu vou voltar a ler, claro, porque a história é muito boa. E cada final de livro você fica assim, poxa, tem que ter uma continuação. E tem. Então, gente, qualquer livro que vocês queiram ler desses, eu recomendo muito. Eu gosto muito de ler e, pô, ter lido 10 livros e estar no 11º em cerca de 7 meses, eu acho, nossa, sensacional. Eu nunca fiz isso, só que eu fui me apaixonando. Eu sempre gostei de ler, assim, eu não gosto de ler história, geografia, matéria, mas eu sempre gostei de história, assim, de romance, essas coisas, e eu sempre gostei de ler, só que eu às vezes não terminava livro, eu às vezes parava, só que eu fui tendo tempo pra ler e comecei a gostar. E agora, mesmo não tendo tanto tempo, eu continuo lendo, porque eu arrumo um tempinho livre pra ler. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso tenha servido de dica pra vocês. Se vocês gostaram, clique no joinha para me ajudar na divulgação e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.